na região dos Lagos, e não nasci no berço evangélico, não. Eu, na realidade, me converti no ano de 1988. A gente acaba revelando a idade. Já. Em 1988, outubro de 88, eu tive a experiência com Deus. Na realidade, eu trabalhava numa casa noturna, né? Na época lá chamava-se Maison Disco Show. Eu era gerente dessa casa. Então, eu fazia parte de compras da casa e lidava com os shows que iriam lá. Na época, os shows que estavam batendo lá na região dos Lagos era Legião Urbana, Lulu Santos, né? Kid Abelha, era o povo que ia muito lá. E atraía muita gente. E a gente no mundão, né? Gerenciando. Mas eu tinha relacionamentos, e dentre eles um amigo evangélico que sempre falava de Deus comigo. Sempre falando de Jesus, e aí como é que tá? E numa dessas falas, né, há momentos que você fica oscilando na angústia, lidando com o show, lidando com a suposta alegria, né? Mas às vezes a gente vivia momentos de solidão, momento ali de cansaço. A casa noturna funcionava de quarta a domingo. Então eu era uma pessoa muito ausente de casa, né? Porque acordado de madrugada, a casa abria 10 horas da noite e fechava 3, 4 horas da manhã. Então o meu estilo de vida era o que eu era noturno. Eu dormia de dia, a parte que acordava tarde era para fazer compra já para manter a casa aberta, né? Então eu era muito ausente dentro de casa. E essa pessoa, esse irmão, né, falava muito de Deus para mim. A experiência aconteceu de uma maneira tremenda, pastor Josué, que ele me levou um dia, ele falou o seguinte: rapaz, você quer receber uma oração? Eu estava angustiado, aflito, momento financeiro delicado, a gente vivendo as adversidades daquele momento. E ele falou: eu estou indo para uma reunião de oração, não era nem numa igreja. E isso me desarmou, né? Porque às vezes para ir à igreja eu já ficava todo armado. Agora, para ir numa reunião, numa casa, eu já me senti mais à vontade. Eu falei: não, eu vou contigo. Não é um culto, é só uma oração. Ela vai orar por você e vai orar por mim. E eu fui lá. Cheguei lá numa região próximo da onde a gente estava. E a irmãzinha, eu acho que ela lavava roupa para fora. Então a gente, quando chegou no quintal, eu não conseguia ver a meágua. Era uma casa humilde, um bairro bem simples, e havia um varal desse com muita roupa pendurada. Eu falei: meu Deus, olha a cabeça do mundano, né? Eu falei: rapaz, o que essa mulher vai ter de algo de Deus para nós, rapaz? Olha isso aqui. Eu não conseguia ver a meágua da casa da mulher. E ele falou: não, mas ela está aí. E aí o que me chamou a atenção, pastor? Olha que coisa tremenda. A gente foi de moto, eu na garupa. Quando ele para a moto, eu não vi a casa. Certamente quem estava lá também não via, gente. Então ele chega e fala o seguinte: eu ouvi a voz da moça: entra, Joaci, era o nome do rapaz, né? Chamando. Eu falei: ela já sabia que a gente viria? E mesmo se soubesse, a gente chegou de moto aqui, como é que ela tá chamando pelo nome? Então a mulher já sabia que era Joaci que estava chegando, mas a gente não conseguia ver a casa da mulher. E eu ouvi a voz daquela senhora dizendo o seguinte: entra, Joaci, e traz esse varão que está contigo aí. Isso mexeu muito comigo. Eu falei: ué, ela tá vendo a gente? Aonde é que essa mulher está? E ela falou: não, rapaz, vamos lá. E eu entrei tendo se desviado dos lençóis, a roupa que estava... E chegamos lá, uma casa de piso de vermelhão, uma casa muito humilde, uma senhorinhazinha muito simples. E eu cheguei lá, vi mais 2 outras senhoras que estavam lá também para receber a oração, né? E aquilo para mim muito novo. E cantaram 2 cânticos, até da harpa cristã, né? Cantaram ali. E ali naquele momento, a irmãzinha começou a orar. E quando ela foi orar por mim, pastor Josué, sabe, quando parece que tinha coisas que a mulher orando por mim, ela falou, que nem o Joaci que me levou lá sabia. Ela não tinha condição de saber. E ela começou a falar coisas ao meu respeito. E ali eu desmontei na presença de Deus, né? Eu caí de joelhos ali naquela casa humilde, chorava muito.
E ali foi uma experiência que eu tive com Deus e que marcou a minha vida. Para você ter uma ideia, Josué, isso foi em 88, olha só como é que eu lembro de detalhes. E eu lembro que eu saí dali e eu disse agora, eu sou crente. E olha que eu bebia bebida alcoólica, o estilo de vida completamente diferente. E eu saí dali, ó, decidido, eu falei, eu vou mudar de vida. Ali eu saí dizendo que eu iria mudar de vida. E dali para cá, né, eu nunca mais bebi. Glória a Deus. Nunca mais ingeri nenhuma gota de álcool. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, a minha família, meus pais, né, que eu morava nos fundos da casa dos meus pais, eu estava recém-casado com a Thelma, a minha esposa, a qual eu já sou casado há 38 anos. E ela falou assim, o que houve com você? Eles perceberam que eu cheguei com um semblante diferente e eu só falava assim, eu só dizia o seguinte, eu agora vou ser crente. Jesus. Eu agora vou ser crente, eu agora vou entrar na igreja e procurando uma Bíblia, querendo ler Bíblia. Né? A experiência foi muito forte, Josué, porque aquela mulher, além de falar situações que eu estava vivenciando, que Deus falou no meu coração, uma das coisas que me chamou a atenção, ela no meio da oração, ela disse o seguinte, olha, tem mais, Deus tem pressa contigo. E eu lhe vejo, e ela falou assim, num período de 7 a 9 anos, eu lhe vejo no ministério. Naquela época, eu não tinha nem noção do que era ministério, do que poderia ser isso. Então, quando aquela mulher falou isso, e aí na vinda, foi, eu acho que o trajeto mais longo que eu acho que eu fiz, voltando na garupa da moto do meu amigo, o Joaci, em que ele dizia, rapaz, Deus está dizendo que você vai se tornar pastor. Nossa. Rapaz, eu tinha acabado de aceitar Jesus. E a mulher dizendo que me via no ministério, de que eu seria um pastor, era algo muito fora do comum de que poderia passar na minha vida, né? E aí eu vim com esse turbilhão de coisas na cabeça, ouvindo isso, mas isso marcou minha vida. Porque de lá para cá eu decidi que Deus seria, e a princípio, automaticamente, eu procurei ir para a igreja desse meu amigo, que me levou nessa irmãzinha de oração. Não, eu vou lá. Agora pensa, rapaz, olha, a gente está falando aí de coisa de mais de 30 anos. Lá em Cabo Frio, a igreja dele era uma Assembleia de Deus. Quando eu fui lá, os homens ainda sentavam de um lado, as mulheres de outro. Os homens não ficavam junto com as mulheres. Então pensa numa experiência muito diferente de tudo aquilo que eu havia vivenciado, né? E eu entrei lá com temor, com aquela preocupação de não querer desagradar a Deus. E dali fui participando dos cultos, né? Vendo aquele momento sem entender muito, porque eu não conhecia a letra dos cânticos. Eu não sabia mexer na Bíblia direito, mas eu estava indo. Então, isso, inclusive, foi que marcou a minha vida com relação futuramente a me tornar um escritor e escrever e falar sobre isso. Porque nos livros que a gente publicou, uma das coisas que eu falo é da importância do acolhimento e da integração do novo crente. Porque o cara sai debaixo de uma cultura totalmente diferente, ele sai de relacionamentos diferentes e ele é inserido no meio de uma comunidade onde o dialeto é outro, porque o linguajar era outro completamente, gírias eram outras. O ambiente, né? O ambiente era outro, então quer dizer, tudo muito diferente. Você se sente um peixe fora d'água. Exatamente.